Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês, seus lindos? Vamos lá, hoje a gente vai ter o treinamento de NR35, que é trabalho em altura, certo? Então, vamos ver o porquê primeiro que a gente fala sobre NR35 e o que é que esse número tem a ver com trabalho em altura. Então, a gente vai passar o dia inteiro aqui, certo? Vamos ter aí a parte mostrando acidentes de trabalho, investigações de acidentes, né? Possíveis causas, possíveis incidentes, né? O que é trabalho em altura, o que é risco de queda, né? Então, a gente vai ter toda a parte teórica também e a parte normativa, ok? Vamos lá. Somos da GSEG Engenharia e Medicina do Trabalho, uma empresa especializada em segurança e saúde do trabalho, certo? Ficamos localizados aqui em Jabotão dos Guararapes, estado de Pernambuco. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a NR35, conhecida como trabalho em altura, né? Todas as normas ocupacionais, pessoal, elas têm um número de referência, ok? Então, hoje aí nós temos diversas normas ocupacionais, onde cada número corresponde a um assunto específico. Por exemplo, NR10 fala sobre eletricidade, NR18 sobre a indústria da construção, NR5 fala sobre a CIPA, né? Bem como a NR35, ela fala sobre trabalho em altura. Tudo aquilo que for desenvolvido, né, acima ou com o desnível, né, de 2 metros de altura, é aí empregado trabalho em altura, certo? O objetivo desta norma é estabelecer os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura envolvendo o planejamento, a organização e a execução, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos direta e indiretamente com as atividades. Eu queria frisar um pouco essa parte aqui do slide. Vamos lá. Quando a gente fala envolvendo, né, o planejamento, tá ok? A organização e a execução, vamos destrinchar um pouco o que é. Quando a gente vai trabalhar em uma obra, né, essa obra ela tem que ter um planejamento antes. Tem obras, né, dependendo do tamanho dessa obra, ela tem um setor específico de planejamento. É nesse setor, ou, né, ou essa pessoa que vai planejar a obra, né, que ela vai abrir, pode ser, vamos lá, bem arcaico, né, o programa, mas ela vai lá no MC Plus, ela vai abrir toda essa obra, e aí ele vai ter, né, algumas as fases onde ele vai lançar, que é através dessas fases que a gente consegue, por exemplo, ter os avanços, as medições, certo? Então, quando a gente chega nessa fase aí, nessa fase inicial, que é onde a gente vai planejar, né, a execução dessa atividade, então faz parte do planejamento o levantamento de risco da atividade, faz parte do planejamento, né, equipamentos de proteção coletiva que vão ser adotados, como, por exemplo, uma linha de vida na frente de serviço para que esse colaborador não tenha essa exposição, certo? Sem uma determinada proteção. Vai ser o planejamento de, como eu vou fazer, quantas pessoas vai ter trabalhando naquela atividade, ali em altura, se essas pessoas elas foram devidamente, né, avaliadas, né, se elas fizeram avaliação médica para verificar como é que está a saúde desse colaborador, né, para a gente liberar ele para trabalhar em altura. É nessa parte do planejamento que a gente verifica se esse trabalhador tem o NR35, que é o trabalho em altura, o treinamento, né, essa liberação, se esse treinamento está na devida anuência aí, né, de 24 meses. Então, tudo isso, gente, faz parte do planejamento. Essas três fasezinhas aí que a gente vai conversar a respeito, elas não podem ser burladas, ou seja, elas não podem ser passadas, elas não podem ser ultrapassadas. Por quê? A partir do momento que eu não respeito o planejamento do meu serviço ou da minha obra, lá no final, o trabalhador é que vai sofrer essas consequências, né? E aí a gente fica à mercê da sorte, se vai ser fatal, se vai ser só um acidente simples, né? Então, não vamos nos perder no princípio, né? No coração, na formação desse serviço, que é justamente o planejamento,
tá? Aí a gente vem para a parte da organização. Depois que a gente fez todo o planejamento, ok, vamos fazer a execução desse planejamento, vamos organizar, vamos treinar o pessoal, vamos fazer os exames do pessoal, vamos fazer toda a documentação técnica, vamos atrás de cinto de segurança, vamos fazer uma linha de vida, vamos colocar pranchões, se o pessoal vai trabalhar em telhado, vamos chamar o montador de andaime, vamos fazer checklist de andaime, vamos liberar um andaime, entendeu? Então, toda essa parte aí a gente vai organizar para, por último, vir a execução do serviço. Aí é onde o trabalhador coloca a mão na massa e vai fazer sua atividade em altura, tá certo? De forma a garantir, gente, o planejamento, a organização e a execução, eles servem para que a gente possa garantir a saúde e segurança dos trabalhadores envolvidos direta e indiretamente com a atividade. As pessoas, gente, diretamente envolvidas com a atividade são aquelas pessoas que estão ativas na atividade, certo? Então, é aquela pessoa que está isolando a área embaixo, é aquela pessoa que está auxiliando, né, ao levantar materiais e ferramentas, é a pessoa que está em cima do andaime, é o encarregado que está na frente de serviço ali, da atividade, ou seja, as pessoas que estão envolvidas diretamente, que estão dentro, né, da área de isolamento ali, contida naquela atividade ali, essas pessoas estão diretamente ligadas à atividade. As pessoas que estão indiretamente ligadas à atividade são aquelas pessoas, aqueles transeuntes que estão passando ali, né, por fora do isolamento. Muitas vezes não necessariamente precisam ser trabalhadores, certo? Pode ser, por exemplo, que eu esteja trabalhando numa obra vertical, numa obra de prédio, e nas extremidades, numa cidade, eu tenho pedestres, carros, veículos, né? Ao redor. E aí eu também tenho que trabalhar a segurança do trabalho dessas pessoas envolvidas indiretamente, não necessariamente apenas os trabalhadores indiretos. Então, os trabalhadores indiretos, gente, são aquelas pessoas do administrativo, mas também pode ser um ajudante que esteja alocado em outra atividade. Então, os indiretos são aquelas pessoas que não estão envolvidas diretamente com a atividade, ok? Também pode ser aí uma pessoa que more próximo à obra, né, que possa vir aí a ser atingido. Por isso que a gente tem que colocar todos aqueles meios de proteção. E a principal ferramenta que a gente tem para garantir a segurança dos indiretamente relacionados com a atividade, gente, é justamente o isolamento, tá certo? Então, a obrigação da frente de serviço que está diretamente relacionada com a atividade é isolar a área, isolar o serviço, dentro de um ângulo de atingimento dessas atividades. Às vezes, eu estou cansada de ver pessoal, principalmente que faz manutenção em fibra ótica, né? Aí eles utilizam o poste de energia que já existia, né, como suporte, né, da fibra ótica, o apoio da fibra ótica, certo? E aí eles colocam uma escada, que a gente vai falar também sobre escada, que escada é um meio de acesso. Ela não é uma plataforma de trabalho, certo? Ela é um meio de acesso. E aí coloca aquela escada, coloca um cone sinalizando assim, embaixo da escada, acabou. Aquilo ali é o isolamento para a pessoa. Então, assim, nem o ângulo de atingimento que essa pessoa ela vai ser projetada está isolado. Porque pode ser que essa pessoa caia e um veículo passe e atropele, né? Venha colidir aí com esse paciente, com essa vítima, tá certo? Então, a gente também tem que tomar cuidado com essa parte. É a obrigação dos envolvidos diretamente com a atividade fazer o isolamento correto. O isolamento correto, gente, quando a gente fala, é para evitar que pessoas de fora adentrem dentro da área onde está tendo a atividade, ou seja, a zona de risco, a área de risco, a zona de risco, e também para tirar materiais que não fazem parte da nossa atividade de dentro da zona de risco, tá certo? Que é a zona de perigo ali, tá ok? Então, como assim? A gente tem que tirar, sim, materiais que não fazem parte da atividade.
Materiais que podem vir a prejudicar ou agravar, caso tenha um acidente de trabalho, eles devem ser retirados da área, né, de atividade. Um exemplo básico que a gente vai colocar aqui é um acidente que aconteceu. Um acidente que seria aparentemente simples, mas em decorrência da falta de isolamento também de dentro para fora, gerou-se aí uma fatalidade, tá ok? Então, deixa eu colocar esse vídeo aqui para vocês verem como é importante a parte do isolamento de área, como falado anteriormente. Não só de fora para dentro, evitando que as pessoas que estejam fora consigam acessar a parte da atividade, mas sim a eliminar e retirar os materiais e objetos de riscos que possam aumentar ou potencializar aí os riscos de acidentes aí dos nossos colaboradores, certo? Então, isso também está empregado a parte, né, de isolamento, como a gente pode ver aqui. Ó, nós temos uma atividade simples, que é uma manutenção que está sendo feita em uma luminária, acredito eu, uma escada simples, né? E aqui vários instrumentos, vários objetos que não fazem parte da atividade. Não é porque não tem gente circulando que a gente não vai isolar a área, certo? Então já começa daí. Segundo que a escada, gente, ela é um meio de acesso. Ou seja, eu vou acessar um piso superior, então eu vou colocar a escada para acessar esse piso. Agora, se eu vou realizar atividade, essa escada ela deve ser substituída por uma plataforma. É por isso que nós temos escadas, plataformas, que são essas escadas aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha, aqui. Essas escadas aqui, ó. Essas escadas, sim, são os tipos de escadas que são utilizadas para acessar e trabalhar, porque ela possui uma plataforma de apoio. O colaborador tem uma mobilidade, certo? Ah, se vai trabalhar com eletricidade, então vamos verificar o material dessa escada. Ela não pode ser condutora, ela não pode ser metálica, ela tem que ser de fibra. Certo? Então, assim, para cada atividade, essa atividade ela tem que ser avaliada. Agora, o que é que acontece? Muitas vezes essas escadas elas não são providenciadas, como a gente pode ver aqui, por conta do valor aquisitivo delas, tá? Então, esse tipo de acidente em escadas são comuns justamente por conta dessa negligência, né? Dessa economia que a gente costuma dizer, essa economia que lá na frente, quem vai pagar o preço dessa economia é o colaborador, e muitas vezes com a vida, de maneira que a gente pode verificar nesse vídeo. Outra coisa também que a gente pode verificar agora, a partir de agora, é o despreparo desses colaboradores, desse colaborador aqui, que é a pessoa que está acompanhando a atividade. Nenhuma atividade em altura pode ser realizada de maneira individual. Quando o funcionário cai, ele não sabe como proceder. Ele vai, movimentar essa vítima a ponto que o vigilante, que aqui ó, está nessa partezinha aqui, é que pede para ele não mexer, né? O vigilante já tem esse preparo maior. Então, veja o tamanho do despreparo da pessoa, certo? Vamos ver mais uma vez.
Ó, mexendo no colaborador acidentado, e aí a gente tem o controle, né, do segurança em fazer aí a contenção. Muitas vezes esses trabalhadores são amigos, vizinhos, parentes, empresas terceirizadas. Olha o desespero do cara. O cara senta e começa a olhar, mas infelizmente o óbito aí veio instantaneamente. E ao perceber isso, né, o vigilante ele pediu para o mesmo soltar a vítima, que isso pode até prejudicar nas investigações, né, do inquérito policial. Uma circunstância como essa, que é declarado óbito no ambiente de trabalho, é chamado a autoridade de polícia e é feito aí a perícia no local, né, para depois se instaurar um inquérito, tá certo? Então, é assim que a gente procede. Aí, numa circunstância como essa, o que é que muitas empresas falam? E se você trabalha numa empresa que pensa dessa maneira, repense sobre o local onde você trabalha e se realmente vale a pena. O que é que algumas empresas fazem? Mesmo constatando o óbito desse trabalhador no local, certo? O que é feito? Não, vamos chamar, não vamos chamar a unidade de polícia, vamos chamar a unidade de pronto-socorro, ou vamos colocar esse colaborador no carro e a gente dá entrada no pronto-socorro, né, atestando aí o óbito no local de trabalho, não, perdão, no local, né, do atendimento hospitalar. Desta forma, essa área aqui vai ser interditada, mas o shopping inteiro não vai ser embargado porque não foi verificado o óbito no local, né? Enquanto vai se ter aí a parte da investigação, né? A parte da perícia. Então, veja como algumas formas de se proceder numa situação como essa são completamente erradas, né? Aí, nesse momento que a gente para, dá um passo atrás e pensa no nosso valor, não só como profissional, mas como pessoa. É nesse momento que a gente pensa, nossa, eu tenho um filho, eu tenho mãe, eu tenho um pai, muitas vezes nossos pais já velhinhos, precisam da gente, né? Eu tenho esposa, que precisa de mim, né? Será que realmente vale a pena, certo? E eu não sei agora como é que tá. Existe aí um projeto de lei tramitando, ou se já foi aprovado, que, mediante constatado o óbito, né, do trabalhador, a viúva, ela não ficará com o seu valor integral, mas ficará apenas com 50% do valor, né, do, do, do salário daquele colaborador ali como aposentadoria, entendeu? Então, vamos ter cuidado, gente, na vida da gente, na saúde da gente, tá? Vamos ter bastante cuidado. Voltando aqui, então, ficou bem expresso, né, e explicativo quem são as pessoas direta e indiretamente relacionadas com essas atividades, certo? Considere-se trabalho em altura, gente, toda atividade executada acima ou com o desnível, certo? Com 2 metros de altura. Vamos entender o que é isso aqui. Se está acontecendo uma atividade e você vai subir em cima de uma mesa, certo? E essa mesa, ela tem 1,60 m de altura, isso aí não é considerado trabalho em altura para NR35, porque ela tem que ser executada acima de 2 metros de altura, certo? Então, vamos entender duas coisas. Uma coisa é trabalho em altura, outra coisa é risco de queda. Todo trabalho em altura, né, que é considerado trabalho em altura, para ele ser trabalho em altura, ele tem que ter o risco da queda acoplado a ele. Certo? Todo trabalho em altura tem risco de queda. Mas nem todo risco de queda, ele é considerado um trabalho em altura, certo? Muitas vezes, nas circunstâncias, você está em cima de uma mesa, vai trocar uma lâmpada que cai.
Ah, sofreu um acidente, trabalho em altura, não. Sofreu um acidente decorrente do risco de queda. Não era trabalho em altura porque não tinha essa altura suficiente para ser enquadrado como trabalho em altura. Deu para entender? Ah, então, o que que a gente vai fazer? Primeiro, vamos lá. Por que que ele subiu em cima da mesa para fazer a troca da luminária? A mesa é o local correto? A mesa é a plataforma de trabalho? Não, então pronto. Vamos eliminando para a gente chegar na conclusão dessa investigação, certo? Esta norma se completa com as normas técnicas, né, oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes e, na ausência ou omissão dessas, com as normas internacionais aplicadas. O que é que isso quer dizer? Se tenha alguma atividade que esteja sendo realizada, certo? E que as normas técnicas brasileiras não tenham nenhum parâmetro, né, de organização dessa atividade, isso não exime o empregador de procurar normas internacionais para aplicar a essa tarefa que vai ser realizada, visando a segurança do trabalhador, certo? As responsabilidades cabe ao empregador, ou seja, cabe à empresa garantir a implementação das medidas de proteção estabelecidas nesta norma, assegurar a realização da análise de risco, que é a AR, em muitos lugares a gente conhece como APR, né, que é a análise preliminar de risco, quando aplicável, a emissão da PT, né, que é a permissão de trabalho, tá certo? Então, se for uma atividade extra, né, que não é rotineira, vai ser aberta aí a permissão de trabalho, como, por exemplo, trabalho em altura. Né? Se você vai lá fazer uma manutenção no telhado, vai fazer um trabalho em altura e aí você vai abrir uma PT, que é uma permissão de trabalho, certo? E aí a gente também faz uma análise de risco, que é a análise preliminar de risco, também conhecida, né? Para a gente verificar quais são os riscos que aquele trabalhador está exposto naquela atividade, mitigar todas as possíveis causas, né? E passar para o colaborador, né? Possíveis riscos, possíveis causas, possíveis acidentes, e assim sucessivamente, tá certo? A gente vai ver também aqui um modelo de como a gente fazer uma APR, tá certo? A APR ela é feita pelo profissional de segurança ou pelo profissional, né, de liderança dessa equipe, e ela deve ser lida, tá certo, pessoal? Antes da atividade se acontecer para todos os colaboradores. Todos os colaboradores têm que estar cientes, têm que concordar com os riscos daquela atividade e eles assinam, tá certo? Essa APR. E essa APR ela tem que ficar à disposição dos trabalhadores na frente de serviço, para que em qualquer momento que eles tenham qualquer dúvida, eles possam pegar, lê-la, né, e tirar essa dúvida, tá certo? Desenvolver procedimento operacional para as atividades rotineiras de trabalho em altura, certo? Assegurar a realização de avaliação prévia nas condições do local de trabalho em altura, pelo estudo, planejamento, implementação das medidas e das medidas complementares de segurança, né, aplicáveis, adotar as providências necessárias para acompanhar o cumprimento das medidas de proteção estabelecidas nesta norma pelas empresas contratadas, garantir aos trabalhadores informações atualizadas sobre os riscos e as medidas de controle, garantir que qualquer trabalho em altura só se inicie depois das medidas, né, de proteção definidas nessa norma sejam adotadas, assegurar a suspensão dos trabalhos em altura quando verificar qualquer tipo, gente, qualquer tipo de situação de risco. Isso não é só a NR35 que fala, não. Desde a NR1, desde quando se inicia as normas regulamentadoras, a primeira coisa que a gente sabe é que o trabalhador ele tem o seu direito de recusa, é vedado, certo? Não permitir o direito de recusa desse trabalhador. Se o trabalhador vê que a atividade está sendo feita de qualquer jeito, de qualquer maneira, sem o cuidado, vamos lá fazer a atividade em altura bem rapidinho, né? Cadê o cinto? Não, não precisa de cinto, não. Cadê a linha de vida? Não, não precisa de linha de vida, não. É só um aperto, é só um ajuste que tem para se fazer, não, certo? É a sua vida que está em jogo, é a sua família que está em jogo, né? É a saúde mental
da sua família que está em jogo. Então, pense em você e pense nos seus familiares. Pense no seu filho, certo? Antes de aceitar qualquer atividade, tá? E é garantia do trabalhador, é garantido ao trabalhador o direito de recusa de qualquer atividade, certo? Que coloque ele em situação de risco, né? Cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível. Ah, está em altura, vai trabalhar em altura, não tem cinto? Não, não subo. Não tem linha de vida? Ah, deu cinto, mas não tem linha de vida, não subo. Ah, eu vou fazer uma atividade elétrica ali e não desenergizou o painel, não faço. Ah, desenergizou o painel, mas não me deu o cadeado de bloqueio, não faço. Vou entrar no equipamento, mas o cadeado de bloqueio não tem, né? Aí tu fica olhando aqui, falando, para eu entrar para ninguém ligar, não faço. É assim, gente, que a gente tem que proceder. Infelizmente, a vida da gente, como a gente fala, é um sopro. A gente tem que tomar os cuidados em relação a isso, tá certo? Estabelecer uma sistemática de autorização dos trabalhadores para trabalho em altura. Assegurar que todo o trabalho em altura seja realizado sob supervisão, cuja forma será definida pela análise de risco de acordo com as peculiaridades de cada atividade. Gente, não é que um supervisor de área ele tem que estar na frente de serviço do trabalho em altura, não é isso. Mas nenhum trabalho em altura pode ser realizado sem uma supervisão direta, ou seja, sem alguém que se responsabilize pelaquela atividade, tá certo? Ah, vamos lá. Eu estou aqui na frente de serviço, eu estou supervisionando toda essa parte aqui, faltou um material. Eu vou deixar essa equipe aqui em trabalho em altura e vou lá no escritório ou no almoxarifado pegar o material. Posso? Não pode. Para isso, nós temos ajudantes, para isso, nós temos outras pessoas. A pessoa que se responsabiliza, é por isso que o supervisor da frente de serviço de trabalho em altura é que deve abrir essa PT, né? É por isso que eu não concordo tanto de técnico de segurança abrir PT, porque o técnico ele já é responsável, né? Pela vida de cada trabalhador desse. Então, a gente tem que amarrar a PT também com a responsabilidade direta da pessoa que está na frente dessa equipe de trabalho, né? Para mostrar que é a responsabilidade dela cuidar da integridade física desses trabalhadores, que ele não pode se ausentar da lei, tá certo? Assegurar a organização e o arquivamento das documentações previstas nessa norma. Agora vamos lá, o que é que nos cabe como trabalhadores, né? Como empregado? Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre trabalho em altura, inclusive os procedimentos expedidos pelo empregador. Colaborar com o empregador na implementação das medidas contidas. Muitas vezes, nós que somos da área de segurança, a gente trabalha duro para deixar um projeto bem bacana, bem redondo. E aí, o que que acontece? Quando a gente chega na frente de serviço, o trabalhador está com cinto, mas não está atrelado na linha de vida. E foi um custo para a gente, Jesus, não só financeiro, mas um custo, né? É, dialogar com a parte da liderança no investimento desse material da linha de vida, entendeu? Então, linha de vida tem que ter projeto, gera um custo por trás disso, que na verdade no fim não é custo, é um investimento na saúde e integridade do colaborador. E o que é que acontece? Esse colaborador olha para a linha de vida, ah, é besteira, me atrapalha fazer atividade aqui, não vou colocar, né? Então, dói o coração da gente, dói a alma da gente quando a gente vê isso, em frente de serviço. E acontece muito, tá, pessoal? Muito, 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 muito. Tá certo? Interromper suas atividades, exercendo os direitos de recusa, né? Sempre que constatarem evidências de riscos graves e eminentes para a sua segurança e saúde, ou de outras pessoas, comunicando imediatamente o fato ao seu superior hierárquico, que diligenciará as medidas cabíveis. Zelar pela sua integridade e segurança, saúde do trabalho, né? E de outras pessoas que possam ser afetadas por suas ações ou omissões de trabalho. Outra coisa também
em relação à linha de vida. Muito cuidado, gente, com as suas atividades que acontecem na linha de vida, porque dependendo de como você cai, você pode sim afetar outra pessoa, né? Então, gente, vamos trabalhar com cautela. É o que eu costumo dizer. Uma obra, que um serviço, uma manutenção, né, que tenha trabalho em altura, todo mundo sabe que ela vai custar o dobro do tempo, certo, para ser realizada, o qual seria realizada sem trabalho, sem altura. Vamos dar um exemplo. Eu estou montando um vamos dizer, eu estou montando um ar-condicionado. Esse ar-condicionado, ele vai ser montado aqui no chão e eu simplesmente vou fixá-lo na parede. Tá certo? Isso aí é, vamos dizer, 4 metros de altura, certo? Uma condensadora, um exemplo, que fica do lado de fora e que, assim, o pé direito é bem maior, né, do prédio. Então, vamos dizer, a 4 metros de altura, eu vou montar e fixar essa condensadora lá em altura. Concorda comigo que seria muito mais rápido eu montar essa condensadora no piso, no solo, e depois que ela estivesse montada, eu ir lá e simplesmente fixá-la na parede, nos suportes? Concorda comigo? Né? Agora imagina se eu fosse peça por peça, pegar, montar, descer, subir, pegar peça, vai lá, monta essa, aquela outra, para depois que montar, eu fixar em altura, né? Então, por uma simples coisa, a gente já consegue ter essa percepção que o trabalho em altura, gente, ele demora o dobro, no mínimo, do tempo que levaria esse trabalho no nível, né, no plano aqui, tá ok? Então, a pessoa que realiza um trabalho em altura, uma atividade, uma demanda de trabalho em altura, ela sabe que, se ela precisar, é, fazer uma obra e que tenha trabalho em altura, ela vai precisar do dobro do tempo, ela vai passar, por exemplo, um orçamento voltado ao tempo que vai ser necessário, tá entendendo? Ela vai fazer todo esse planejamento. Agora, se a parte do planejamento, a gente sempre vai falar nessa parte do planejamento, se a parte do planejamento falha em relação ao cronológico desse tempo, ou seja, acha que em 5 dias aí eu vou conseguir montar esse ar-condicionado, e aí seria necessário aí, por exemplo, 10 dias, vamos botar um exemplo, tá? Eu não posso pegar um erro, né, do planejamento e aplicar esse erro para minha produção corrigir. Porque aí eu estou colocando meu colaborador em uma situação inadequada, que é ele trabalhar, né, não respeitando aí o seu tempo de trabalho. Em trabalho em altura, gente, vão ter pessoas que vão produzir mais, vão ter pessoas que vão produzir menos, porque cada um trabalha no seu ritmo e isso tem que ser respeitado e pronto, tá? É claro, né, que a gente que já tem esse costume criado, como eu falo, né, nascido e criado em obra, a gente consegue saber quem são aqueles famosos nó cego, né? Essa palavra é bem engraçada, nó cego. A gente consegue saber quem é nó cego na obra. Aquela pessoa que gosta, né, de, como é que você diz? Redundância, que gosta de fazer as coisas devagar, né? A gente sabe quem são os não cegos. E a gente sente, a gente sabe quem são as pessoas que têm limitações. E essas limitações, elas devem ser respeitadas. É isso que eu falo para os senhores encarregados, senhores líderes, senhores supervisores. A gente tem sim que cobrar produtividade e temos que, se não tiver avanço, a medição não sai e aí eu não consigo pagar a folha, claro. Mas para isso, eu preciso também respeitar o tempo de trabalho de cada colaborador, certo? Então, vejam desses colaboradores, eles são mais ágeis, são mais cirúrgicos e coloquem ele nas áreas que eles são mais ágeis. Agora, vamos lá. Eu tenho uma parede aqui para ser levantada. Aí eu tenho um pedreiro que assenta 100 blocos, eu tenho um pedreiro que assenta 50 e tem um pedreiro que assenta 10. Espera aí, que disparidade tão grande é essa? Né?
Então, tem alguma coisa errada aí. Será que esse que assenta 10 realmente é um nó cego? Será que esse que assenta 50 está fazendo dentro do seu limite com os procedimentos de segurança? Ou será que o problema realmente não está nesse que assenta 100? Que não está usando cinto, que não está dando tempo, pausas, né? Que não está se conectando à linha de vida, que não está subindo corretamente no andaime. Será? Será que ele está amarrando corretamente as ferramentas? Porque trabalhar em altura, ele também custa um pouco mais de tempo, porque existem procedimentos a ser seguidos, ferramentas têm que estar amarradas, né? Os andaimes, eles têm seus meios de acesso corretos, certo? Então, tudo, né, leva aí uma conclusão perfeita da atividade. Não adianta para mim, eu tenho três coisas primordiais, né, quando eu faço gerenciamento de obra. Eu tenho tempo, qualidade e segurança. Para mim é primordial. Se eu entregar a obra no tempo, mas a obra falha e com um óbito, para mim essa obra não valeu de nada. Se eu entregar essa obra no tempo, com qualidade, e estiver um óbito, para mim essa obra não valeu de nada. Se eu entregar essa obra fora do tempo, mas com qualidade e sem óbito, essa obra aí também, né, pode ser multada e ela pode não valer nada, porque é cobrado por dia adicional que não é entregue esse serviço ou essa obra. Geralmente os contratos são assim. Entendeu? Que essas três categorias, elas têm que andar juntas. Elas são irmãs, elas andam juntas, de mãozinhas dadas, para a gente, no final, conseguir ter uma excelência no tempo, na qualidade e na segurança, tá certo? Zelar pela sua segurança e saúde de outras pessoas que possam ser afetadas, né, pelas suas ações ou omissões. PT, permissão de trabalho. É um formulário, gente, de um uso interno da empresa, tá certo? Usado para controlar o acesso ao trabalho em áreas de riscos elevados por serviços, né, predeterminados pela empresa. É uma ferramenta de avaliação, documentação e permissão para trabalho em área de exposição de possíveis riscos, né, causadores de acidentes de trabalho ou até mesmo de doenças ocupacionais. Como é utilizada essa PT, né? Como é utilizada para autorizar o trabalho, deve ser preenchida antes do trabalhador adentrar a área de risco para iniciar as atividades. É validada apenas para o serviço específico e na jornada de trabalho do mesmo dia. Então, isso quer me dizer o seguinte: eu consigo validar essa PT, certo? Por exemplo, saí de manhã para encher a PT, a permissão de trabalho, certo? E aí fui almoçar. À tarde, quando eu for subir novamente, gente, né? Ou dependendo aí do horário de encerramento dessa PT, eu consigo usar a mesma PT. Diferentemente da PET, a PET, ela é uma permissão de entrada de trabalho. Toda vez que a gente entra no espaço confinado, a gente tem que abrir uma PET. Exemplo, saiu todo mundo para o almoço. Quando vamos voltar para o almoço, certo? Então temos que abrir uma nova PET, porque houve aí a retirada de 100% das pessoas que estavam dentro desse espaço confinado. A PT, nesses casos, ela é um pouco mais flexível. Ela pode ser utilizada mesmo, certo? Sempre no ato da emissão, uma cópia deverá ficar com o emitente. É importante que o trabalhador possa ler com calma a PT, e para os que têm dificuldade com leitura, é interessante fazer, né, a reunião antes de começar a atividade, no caso do DDS, e aí passar a parte da PT, tá certo? Claramente, para eles saberem claramente do que se trata. As atividades de trabalho em altura não rotineiras devem ser previamente autorizadas mediante permissão de trabalho.
Para as atividades não rotineiras, as medidas de controle devem ser evidenciadas na análise de risco e na permissão de trabalho. A permissão de trabalho, PT, deve ser emitida, aprovada pelo responsável, pela autorização, né, da permissão, disponibilizada no local da execução da atividade, ou seja, na frente de serviço, junto com a PR, ao final encerrada e arquivada de forma a permitir sua rastreabilidade. A permissão de trabalho deve conter os seguintes itens: os requisitos mínimos a serem atendidos para a execução dos trabalhos, as disposições e medidas estabelecidas na análise de risco, a relação de todos os envolvidos e suas autorizações. A permissão de trabalho deve ter validade limitada à duração da atividade, certo? Restrita ao turno do trabalho, podendo ser revalidada pelos responsáveis pela aprovação nas situações em que não ocorram, né, mudanças nas condições estabelecidas ou na equipe de trabalho. Exemplo, abrir um APT hoje, a equipe continua mesmo, não concluímos hoje, amanhã eu consigo reabrir a mesma PT, ou seja, validar a PT, colocar o horário do encerramento. Não concluir amanhã, faço novamente no dia subsequente, certo? Agora vamos lá. Primeiro dia fez sol, segundo dia fez sol, terceiro dia está chovendo, essa PT ela já não pode mais ser validada. Por quê? O risco ocupacional já mudou, principalmente se você trabalha em uma região que há incidência de raios, né? Aqui tem um exemplo básico de um APT, permissão de trabalho em altura, local, a área, a atividade a ser realizada, a supervisão, a data da autorização, horário do início, horário do término, se vai ser utilizado andaime, se vai utilizar escada, se vai subir em telhado, outros, descreva a atividade, qual é a equipe que está sendo relacionada a essa atividade, né? Aí vem esses questionamentos, se tem EPI, se não tem, equipe de resgate, a análise de risco foi realizada, a autorização da APR, ela está assinada, certo? E tem algumas APRs que tem aqui a opção revalidar. Aí bota a data, o motivo, a hora do início e a hora do fim, certo? Aí a gente consegue revalidar a mesma PT. Análise de risco ou APR. A análise de risco, gente, é um estudo técnico que tem como principal objetivo a identificação dos riscos presentes, né, nos ambientes de trabalho, tomando como base o meio ambiente e a presença de terceiros. Riscos é um dos elementos essenciais para a gestão de saúde do trabalhador, né, e ocupacional, com, com o intuito de determinar as medidas adequadas para combater os riscos encontrados, né, e avaliados no setor trabalhista. Análise de risco é um procedimento que envolve as seguintes ações. Vamos lá, deixa eu só beber uma água aqui que eu estou morrendo de sede. A análise do ambiente ocupacional. Vamos lá. Aonde essa atividade ela vai ser realizada? Certo? Então, eu posso ter trabalho em altura? Sim, mas se for dentro de um espaço confinado, opa, eu já tenho aí um risco potencial, certo? Então, já é uma outra circunstância, tá certo? Então, o ambiente onde eu vou realizar essa atividade, ele tem que ser analisado. Identificação de todos os riscos. Ah, tem químico, tem físico, tem biológico, tem ergonômico, tem de acidente. Tem, por exemplo, no, de acidente, por exemplo, tem incidência de animais peçonhentos, né? Já houve acidentes nessa circunstância, então tudo isso tem que ser analisado aí, tá certo? Tem incidência aí de animais silvestres, né? Há esse risco, eu já trabalhei, por exemplo, em um local que a gente tinha risco de ataque de onça, né? Então,
Tem situações, todas essas situações a gente tem que colocar na APR, porque é nesse momento que o colaborador ele está inserido, certo? No processo. É nesse momento que o colaborador está inserido a esses riscos ocupacionais. É esse momento que a gente tem para justamente fazer esse incentivo, né, do colaborador a prezar mais ainda pela sua segurança, certo? Análise de riscos e realização de medidas preventivas, registros, né, de todos os riscos, bem como implementação alternativas seguras, revisão e análise de risco. Tudo isso tem que conter dentro da APR. Vamos analisar o ambiente de trabalho, certo? É imprescindível ressaltar que a análise de risco age diretamente para cada local de trabalho, atividade e para cada maquinário operado. Se eu vou trabalhar dentro de um espaço confinado, por exemplo, dentro do meu espaço confinado, eu tenho uma atividade com ar quente, ou seja, eu estou ali trabalhando, vamos dizer, com solda, né? Então, eu estou potencializando totalmente e mudando totalmente a atmosfera daquele ambiente, tá? Então, se eu vou trabalhar em altura, fazendo uma manutenção num tanque, né? E aí eu estou numa linha de vida, imagina eu com uma lixadeira, um material, né, rotativo, preso a uma linha de vida fazendo a manutenção. Então, assim, tudo, não é porque só é o trabalho em altura, mas tem que ter o entendimento do trabalho, do ambiente, né, dos maquinários que vão ser desenvolvidos, aquela atividade, então tudo isso é levado em consideração para a gente construir aí uma análise perfeita, né? Ou que chegue o máximo perto da perfeição para assegurar a segurança do trabalhador. Por conta disso, é importante reconhecer o ambiente, bem como as pessoas envolvidas, né? Os procedimentos, realizados e suas informações que os colaboradores têm a dizer, pois eles enfrentam os riscos durante a rotina de trabalho. São vocês, meus nobres, são vocês que estão diante dos riscos ocupacionais, diante das atividades, diante dos possíveis acidentes, diante dos possíveis incidentes. Então, vocês são os nossos olhos. Eu costumo muito dizer que a segurança do trabalho é o fluxo de informação. Segurança do trabalho não é o técnico, não é o engenheiro, né, de segurança do trabalho. Segurança do trabalho é o fluxo de informação, né? Isso é segurança do trabalho. Se eu tenho informação e não passo informação, isso só é apenas um conteúdo. Então, se eu passo para vocês esse conteúdo, isso é segurança do trabalho. Se eu passo para vocês o conteúdo sobre segurança, sobre trabalho em altura, isso é segurança do trabalho. Estamos praticando segurança do trabalho nesse momento, certo? Então, a segurança do trabalho não é uma matéria, né? A segurança do trabalho é a ciência da comunicação, é o ato da gente se comunicar, né? A partir do momento que eu tenho um conhecimento e eu não passo ele, ele é só uma informação. Quando eu passo ele, quando esse conhecimento é da parte, né, do cuidado com o trabalhador e passo isso para você, nós estamos fazendo juntos aí a segurança do trabalho. Então, sem a comunicação, gente, a gente não consegue saber. Por exemplo, a nossa obrigação de profissionais de segurança do trabalho, vamos liberar um andaime, vamos lá. Aí chega lá, minha obrigação é ver se tem piso, se tem rodapé, se está estaiado, se está devidamente travado, se tem braçadeira, se tem guarda-corpo, se tem escada de acesso, né? Minha obrigação são ver essas coisas, entre outras, né? Minha obrigação é essa. Tá ok? Agora, se tem uma abraçadeira que está folgada lá em cima, eu não vou conseguir ver daqui de baixo. Então, a obrigação do trabalhador,
Quando se depara com uma situação de risco, ele tem que informar diretamente, ó, para aí a atividade, está folgado lá em cima, com risco de queda, e aí chama o pessoal da segurança, o pessoal da segurança vai verificar, vai mandar um montador subir para verificar realmente está aqui, tá, não está seguro, né? Não está firme o suficiente, esqueceram de apertar essa braçadeira aqui ou de colocar essa diagonal, e aí, como é que se diz? Está desse jeito, certo? Então, assim, minha obrigação como segurança do trabalho é verificar se tem a diagonal, mas aonde a diagonal está aplicada e se ela realmente foi aplicada no ângulo correto, a ponto de não gerar aí, como é que eu posso dizer, a abertura desse andaime, eu não consigo ver. É igual, por exemplo, comprei uma máquina, a empresa comprou uma máquina de solda. Ótimo, a máquina veio nova. Já aconteceu isso comigo, tá, gente? Em frente de serviço. A máquina chegou nova, vamos fazer o checklist da máquina. Todos os itens, ok. Quando o soldador ligou, a máquina vazando corrente. E aí? É uma máquina nova. Ela não tinha ido para reparo, ela chegou nova, com nota fiscal. Então é isso que eu estou dizendo. Imagina esse colaborador, simplesmente por ela estar vazando corrente, ele não comunicasse, não, é nova, daqui a pouco ela se adequa. E aí viesse a ter uma descarga elétrica. Aí eu lhe pergunto, né? O que seria da vida desse colaborador? Por isso que eu digo, sem a comunicação, a gente não consegue evoluir. Segurança do trabalho é o fluxo de informações, tá certo? Então, nós que trabalhamos com segurança, precisamos de vocês. Sem vocês, a gente não consegue fazer segurança do trabalho, tá certo? Então, do mesmo jeito que às vezes a gente chega na frente do serviço, vê uma pessoa na circunstância, mas fulano, bota o protetor auricular, não, que incomoda, que isso, que aquilo. Se a gente está pedindo, é porque é para o seu bem, é você que está exposto àquele risco ocupacional ali, tá certo? Então nos atenda, e nos atenda bem, não precisa de rispidez, não precisa ser pedra na mão, porque às vezes o que é que acontece? É passada uma demanda para a diretoria. O cliente passa para a diretoria. Aí a diretoria já leva uma lapada de atraso, né? Não vamos dizer de uma reunião de produção. Aí esse gerente ele já passa para o supervisor ou encarregado da obra. Olha, isso aqui, aí o encarregado já leva uma lapada. Aí o que é que acontece? Esse supervisor chega na frente de serviço, ou o encarregado chega na frente de serviço, já passa para o profissional, já leva uma lapada. Então, assim, são acúmulos, né, de falta de percepção, né, por erros de terceiros, que chegam no trabalhador de uma maneira tão, tão ruim que ele absorve isso, já no calor do momento, já no calor da situação. Aí chega, meu Deus do céu, um coitado do técnico de segurança, diz, amigão, bota o cinto de segurança aí, bota o que é que você está fazendo aí em cima, sem cinto de segurança, desça, pelo amor de Deus, né? Aí vem. Não, porque isso não existe, que é isso, que é aquilo, né? Vou bater, matar, eu vou lhe pegar lá fora. E já aconteceu situações como essa. Tudo isso que eu falo aqui são situações verídicas que eu mesma, infelizmente, pude presenciar. Eu já presenciei situações de bloco de concreto cair lá da parte do telhado, quase atingir um técnico de segurança. Eu já vi situações, né, de balde com concreto cair, quase atingir encarregado, e quando a gente olha para cima não vê nada, subiu para ver não tinha ninguém, entendeu? Então, assim, são circunstâncias que que acontecem, que você pode até duvidar que existe, mas existe, né? Eu falo muito isso em treinamento de NR10. Já aconteceu mesmo situações de quando eu abri um painel elétrico, tá lá, cheio de cachorro quente, que o pessoal comia na hora do café da manhã, e pegava mais um para levar para a obra para ir lanchar durante a manhã ou durante a tarde. Aí cada cachorro quente tinha seu nome, ó, José, Antônio, Pedro. Aí foi a suspensão mais fácil que eu dei na vida, porque nos cachorro-quente já tinha o nome e o apelido. Então não tinha nem como errar quem eram as pessoas. Porque a gente sabe que quando a gente trabalha com eletricidade, painel elétrico não pode ser é, usado como depósito de material, né? Então, assim, tem tantas coisas que acontecem que a gente só consegue descobrir através da comunicação.
tá certo? A identificação dos riscos. Depois da análise do ambiente, gente, de trabalho, eu consigo aí fazer o levantamento qualitativo. Eu vou qualificar, ou seja, eu vou aí identificar onde tem, né, e quais são. Por exemplo, se eu estou aqui na frente do serviço e eu sei que vai ter uma atividade de corte, opa, veja só, vai ser corte metálico? Vai. Vamos usar o maçarico, que é o conjunto office-corte, ou vamos usar uma lixadeira? Ah, não, vamos usar uma lixadeira. Então, eu sei aí que eu vou ter fumos metálicos, que é um risco químico, e eu sei aí que eu vou ter, desses fumos metálicos também tem as limalhas, né? Dependendo do tamanho que ela vai ser projetada. Tem esse risco químico e eu tenho também um risco aí físico de vibração de mãos e braços. Eu tenho também o risco de ruído, né, que também é físico, entendeu? Então, eu tenho também aí ligado a isso o risco ergonômico, que é a postura, o peso desse maquinário que esse trabalhador vai utilizar. Então, deu para vocês entenderem que através do cenário, da atividade e ferramentas que vão ser utilizadas, eu já consigo prever quais são os riscos, eu já consigo qualificá-los. Sendo assim, o ambiente profissional pode, o profissional, né, perdão, pode realizar esta etapa anotando todos os dados de cada atividade suspeita, né, presenciada durante a análise do ambiente e identificar os riscos atrelados aos funcionários e da organização. Geralmente, quando eu vou fazer a PR, eu sempre chamo o encarregado da frente de serviço para a gente conversar. Olha, qual é a atividade? Ah, vai ser, vamos dizer, passagem de cabo no setor L, né? Fixação de eletrocalha e passagem de cabo. Vamos lá. Ah, tá. Então, se vai ter passagem de cabo, tem essa eletrocária, ela já é existente? Não, ela não é existente, mas onde ela está? Ela vai passar. Tem outra existente? Tem. Ah, nessa existente tem cabo energizado? Tem. Qual é a voltagem? Ah, é 280. Então, vamos desenergizar, porque aí eu vou ter passagem de cabo na proximidade, né? Qual é a distância que vai ter uma da outra aí? Né? Então, esses cabos, eles estão a quantos metros de altura? Ah, eles estão aí a 8 metros de altura. Ah, eu vou ter trabalho em altura, tá certo. Então, vamos providenciar uma plataforma elevatória para agilizar o processo. Ah, a empresa não tem condição agora de uma plataforma elevatória. Ah, então vamos de agora providenciar um andaime. Ah, vai demorar muito, vamos colocar uma escada. Não, primeiro que eu não tenho escada de 8 metros para isso. Segundo que a escada não é um ponto de trabalho, ela é um ponto de acesso, né? Então, aí a gente já começa aí a destrinchar o que pode, o que não pode, o que tem, o que não tem. Deu para entender? Então, isso aí é uma PR, é o profissional lhe falando o que ele vai fazer, como ele vai fazer, e você explicando a ele quais são os possíveis riscos e possíveis cenários, né? E possíveis aí prevenções que a gente vai adotar. E colocar o que ele fala e o que nós falamos, tudo no papel, né? E aí, em concordância com os termos, tanto da produção, como com os termos da segurança do trabalho. Deu para entender? Sendo assim, o profissional pode realizar essa etapa, né, anotando todos os riscos, nessa parte aqui eu já passei para vocês. Analisar os riscos e realizar as medidas preventivas. Depois de identificar, gente, os riscos presentes no local de trabalho, o profissional consegue identificar quais colaboradores estão expostos aos riscos e, deste modo, pode realizar todas as medidas, né, de segurança, preventivas necessárias, bem como os procedimentos de segurança de trabalho. Todo trabalho em altura deve ser realizado sob supervisão, cuja forma será definida na análise de risco de trabalho, certo? De acordo com as peculiaridades de cada atividade. A execução dos serviços deve considerar as influências externas que possam alterar as condições de trabalho. Exemplo, muito exemplo, trabalho em telhado. Se eu tenho trabalho em telhado e são telhas, aquelas telhas sanduíche, né, aquelas que têm a impermeabilização térmica,
né, aquele controle térmico. Então, aquelas telhas ali não são tanto, mas são, porque elas são brancas na maioria. Mas aquelas telhas steel deck, aquelas que é metálica, gente, aquilo projeta uma luz e o colaborador não consegue passar 5 minutos lá em cima, né? Por conta da claridade, podendo até afetar a íris desses olhos. Então, o ideal é necessário e obrigatório o uso do óculos escuro. Outra coisa, se vai ter projeção de luz, reflexão de luz, então vai ter aumento de temperatura, ou seja, esse colaborador vai precisar tomar mais água. Se ele vai tomar mais água, ele vai suar mais. Se ele vai suar mais, então ele está perdendo sais, então eu vou ter que fazer a reposição de sais minerais, que é aquele pozinho que a gente dá, né? Um sachê daquele fazem 5 litros de sais. Então, aí você distribui um copinho para cada colaborador, né, decorrente aí do que o pessoal da medicina do trabalho, né, nós médicos passarmos aí para os trabalhadores, certo? Então, tudo isso são atividades que são pré-determinadas no APR, que são especificadas no APR e que são lidas para todos os trabalhadores para eles terem a, a real situação de como eles vão realizar isso, certo? A execução do serviço deve considerar as influências externas que possam alterar as condições do trabalho, do local de trabalho, já prevista na análise de risco. Todo trabalho em altura deve ser precedido de análise de risco, gente. A análise de risco deve conter, além dos riscos, né, e do local de trabalho, de altura, né, o local em que os serviços serão executados, o isolamento, a sinalização em torno da área de trabalho, o estabelecimento dos sistemas e pontos de ancoragem, as condições meteorológicas, certo? Então, se estiver chovendo, gente, não pode ter trabalho em altura. Ah, Gleice, está garoando, não pode, certo? Ah, acabou de chover, não pode, tem que esperar secar, está escorregadio. A seleção, inspeção, formação de utilização e limitação de uso dos sistemas de proteção coletiva e individual, atendendo aí às normas técnicas vigentes, às orientações dos fabricantes e aos princípios da redução do impacto, né, e dos fatores de queda. O risco de queda de materiais e ferramentas, os trabalhos, né, simultâneos que apresentem riscos específicos, o atendimento, né, aos requisitos de segurança e saúde contidos nas normas demais de segurança, os riscos adicionais, as condições impeditivas desse trabalho, as situações de emergência, planejamento de resgate e primeiros socorros, de forma a reduzir o tempo, né, de suspensão, por exemplo, inerte do trabalhador, que é quando aquele trabalhador cai, fica preso pelo cinto e fica lá, que a gente vai falar também sobre essas consequências que são geradas no trabalhador. Ah, não, eu estou aqui, estou com cinto de segurança, estou de boa, se eu cair aqui, eu vou ficar preso pelo cinto, aí é onde você se engana, né? As consequências de ficar preso pelo cinto em determinado tempo, elas são tão graves quanto a colisão com o chão, né? Existem trabalhadores que ficam presos pelo cinto, por exemplo, e vêm a óbito por conta da falta de circulação, que tem os seus membros sexuais, né, rompidos aí, decepados por conta da queda com o cinto. Então, assim, são situações que tem os membros inferiores aí, né, amputados pela falta de circulação, os órgãos sexuais decepados, né, pelo atrito, né, do cinto na virilha. Então, tudo isso pode acontecer quando você cai e fica preso pelo cinto. O estrangulamento, lesão de uma vértebra da coluna cervical, né? A necessidade de sistemas de comunicação, a forma de supervisão. Para atividades rotineiras de trabalho em altura, a análise de risco pode estar contemplada, né, no respectivo procedimento, nos respectivos procedimentos operacionais, que é passado para os trabalhadores antes deles adentrarem na área produtiva e antes deles adentrarem, né, na empresa.
Então, assim, quando a gente está fazendo a integração desse colaborador, é passado os procedimentos operacionais também das empresas. Então, é interessante, além de a gente integrá-lo à empresa, integrá-lo também aos riscos ocupacionais ao qual essa atividade vai expor esse trabalhador. Os procedimentos operacionais para as atividades rotineiras de trabalho em altura devem conter, no mínimo, as diretrizes e requisitos de tarefa, as orientações administrativas, o detalhamento da tarefa, as medidas de controle dos riscos e características, a rotina, as condições impeditivas, o sistema, né, de proteção coletiva e individual necessária, a competência e responsabilidades, né, das pessoas que estão envolvidas nessa atividade. Um exemplo de análise de risco seria essa daqui. A nossa é bem mais completa, né? A gente colocou essa daqui como uma forma de vocês observarem, tá? Capacitação e treinamento, que é este treinamento aqui. Deixa eu beber uma aguinha. Quando a gente fala em capacitação e treinamento, a gente tem que passar o treinamento conciso, coerente, com as informações corretas, né, na parte teórica, para quando chegar no momento da parte prática, a gente não acontecer acidente. A gente pode verificar essa situação aqui que aconteceu no treinamento, né, de resgate. Então, deu para ver aí, né? A questão aí da falta do conhecimento do aluno. Ele não sabia nem fazer o impulsionamento do corpo, né, para essa projeção. Já começa daí. Segundo, existe rapel, que isso é considerado como atividade de rapel, que ela é realizada com o instrutor, certo? Então, a pessoa aí, ela vai descer com o instrutor, até poder aí ser liberada para fazer a parte de rapel individualmente, certo? Então, houve uma sequência de erro tão grande e não cabe a gente julgar esse profissional nem essa vítima aí, né? Às vezes é a falta de preparo e às vezes é a falta mesmo de conhecimento. Foi passado, mas o aluno não se sentiu confiante para dizer, ah, não entendi, repete, é o que eu falo direto. Toda vez quando a gente está dando treinamento, pessoal, se vocês me perguntarem 1 milhão de vezes a mesma coisa, porque tem dúvida, a gente vai parar 1 milhão de vezes esse treinamento para a gente falar sobre essas dúvidas. O que não pode é vocês saírem daqui de dentro com dúvidas, porque as dúvidas que saem daqui, elas se tornam possíveis acidentes. Então, é justamente sobre essas coisas, certo? Então, vejam o que o rapaz ele fez, ele projetou o corpo totalmente para trás e soltou a corda. E ele não conseguiu mais, a perna dele não foi mais para a parede, ó. Ele achou que a corda ia parar sozinha, né? Então, fica aí esse alerta, gente, para esses tipos de circunstâncias, tá certo? Então, quando a gente vai fazer essa parte de capacitação, a gente tem, primeiro, que conseguir entender todo o conteúdo para a gente conseguir passar para o trabalhador, certo? Esse aí é o primeiro ponto. O empregador deve promover, gente, programa de capacitação dos trabalhadores, realizar e a realização do treinamento, né, de trabalho em altura. O empregador deve promover programas de capacitação dos trabalhadores a realizar o trabalho em altura. As normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura, análise de risco, né,
e condições impeditivas, riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevenção e controle, sistemas de equipamentos, né, e procedimentos de proteção coletiva, equipamentos de proteção individual para trabalho em altura, seleção, inspeção, conservação e limitação de uso, facilidades típicas, né, em trabalhos em altura, condutas em situações de emergência, incluindo noções técnicas de resgate de primeiros socorros. O empregador deve realizar treinamentos periódicos bienais, ou seja, a cada 2 anos, e sempre que ocorrer qualquer uma das circunstâncias abaixo, tá? Mesmo que você tenha feito o treinamento, né, e não fez 2 anos ainda, se acontecer uma dessas circunstâncias abaixo, você deve refazer o treinamento. Mudança nos procedimentos e condições e operações de trabalho, eventos que identificam a necessidade de um novo treinamento, como, por exemplo, um possível acidente, uma fatalidade, retorno, né, de afastamento de trabalho por período superior a 90 dias, tá? Mudança de empresa, entre outros, né? O treinamento periódico bienal deve ter carga horária de no mínimo 8 horas, conforme o conteúdo programático definido pelo empregador, tá? Nos casos previstos na linha A, B, C e D, a carga horária do conteúdo programático deve atender situações que o motivou, tá certo? Se caso houve um acidente de trabalho e há necessidade de fazer um novo treinamento, a gente pode falar a respeito de 1 hora, 2 horas, 10 horas, 8 horas, né? Em relação ao que aconteceu e promovendo aí um novo treinamento para o pessoal. Então, com relação a essas linhas aí, mudança de operação, mudança operacional, mudança de procedimento, acidente, a gente pode aí alterar a carga horária. Agora, se vai entrar na empresa, se vencer o treinamento, né, aí a gente precisa passar o conteúdo completo, tá certo? Os treinamentos, ó, conforme a gente consegue ver aqui, A, B, C e D, certo? Os treinamentos iniciais, periódicos e eventual para trabalhar à altura podem ser ministrados em conjunto com outros treinamentos da empresa, sim. A capacitação deve ser realizada preferencialmente durante o horário de trabalho. O tempo desprendido à capacitação deve ser computado como um tempo de trabalho efetivo, tá? O treinamento deve ser ministrado por instrutores com comprovada proficiência no assunto, sob a responsabilidade de profissional qualificado em segurança no trabalho. Ao término do treinamento, deve ser emitido um certificado contendo o nome do trabalhador, contendo o conteúdo programático que foi passado aqui, carga horária, data, local, realização do treinamento, nome, qualificação dos instrutores, né? E assinatura dos responsáveis. Os certificados, né, devem ser entregues ao trabalhador e uma cópia arquivada à empresa. A capacitação deve ser consignada no registro do emprego. Planejamento, organização e a execução. Todo trabalho em altura deve ser planejado, organizado e executado por trabalhador capacitado e autorizado. Deixa eu só dar uma pausazinha aqui para a gente beber uma água. Enquanto isso, eu vou colocar um videozinho aqui, tá? Vamos lá. Deixa eu só achar aqui o vídeo, que eu vou deixar vocês aqui com o vídeo. Vou beber uma água.
precisa fazer as exames. Eu vou colocar aqui. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um acidente grave. Na verdade, um acidente trágico envolvendo trabalhos simultâneos. Você sabe o que é trabalho simultâneo? Trabalho simultâneo é quando eu tenho várias atividades ocorrendo ao mesmo tempo no mesmo ambiente. Nesse vídeo, a gente tem inicialmente, num destaque, 2 trabalhadores subindo uma escada, uma torre de andaime, né? Nem parece se é bem uma escada, sem proteção. Então, a primeira falha, o primeiro erro, eles não utilizam cinto de segurança acoplados a uma ancoragem segura. E eles sobem a escada tranquilamente, inclusive com a mão carregando. Inclusive, ele tá com um projeto na mão. E aí ele só está utilizando essa mão como apoio, né? Ele não está usando nem as 2 mãos, né? Para pinçar aí a parte da escada. Deixa eu soltar aqui o vídeo. Algo. Outro grave problema. A gente, na hora de acesso, não pode ter as mãos. Outra coisa, gente, muito importante é que esse trabalhador ele está com um cinto de segurança, né? E esse cinto de segurança, ele tem que ser colocado já na escada, né? Então, ele já começa uma série de erros, né? Ocupadas, as mãos têm que estar livres, porque o apoio de mãos e pés é a primeira segurança. O outro aqui já vai subindo com um balde na mão, com um recipiente aqui na mão. Oh, meu Deus. No trabalho em altura. Então, esse é o primeiro ponto. E se você observa bem, eu tenho também um içamento de carga acontecendo no mesmo lugar. Isso é gravíssimo, porque o içamento de carga tem que ter planejamento, especialmente envolvendo o espaço aonde eu vou fazer essa movimentação de carga. Porque quando eu faço o içamento da carga, existe um movimento de pêndulo. O que é o pêndulo? É esse movimento que a carga faz, que muitas vezes, se não for bem pensado, pode refletir aí num risco. Tem também a movimentação dela até ela ficar no ponto, né, de ser içada. E nesse vídeo a gente percebe o seguinte: quando a carga é içada, ela, no movimento de içamento, bate na base do andaime. Quando ela bate na base da estrutura do andaime, o andaime tomba. Resultado disso, uma queda fatal. Toda vez que a gente vai desenvolver o trabalho em altura e vai fazer o içamento de carga, eu estou me referindo a 2 atividades críticas que dependem de planejamento para que sejam executadas de forma segura. E eu queria destacar aqui mais um ponto: o final. O trabalhador caiu, o que a gente percebe de imediato? Alguém chega e pega essa pessoa de maneira... Levanta a pessoa. Um trabalhador cai de cabeça no chão e a pessoa ainda é movimentada de maneira errada, né? Sem um planejamento, sem um cuidado envolvendo os primeiros socorros. Então, são atividades que acontecem todos os dias no ambiente do trabalho, mas são atividades realmente muito perigosas. E é uma falha, né? Na verdade, aí é uma sequência de erros que a gente fala todo dia quando a gente está nos treinamentos, nos DDS, os procedimentos das empresas visam um controle, justamente porque uma falha fatal, mais um trabalhador vítima de
falha no processo, vítima da inconsequência ali na hora da execução da atividade, menos um pai de família que vai voltar para casa no final do dia. Então é o que a gente sempre fala nos nossos treinamentos, a importância da consciência. Trabalhadores, é claro que falta planejamento, como eu já falei, envolvendo o início. Para essa atividade acontecer, a gente percebe que não teve nenhuma análise. Mas você, como executante, tem que ter uma percepção de risco. A análise de risco é um procedimento que muita empresa tem como regra fazer por escrito antes de iniciar o trabalho. Muitas empresas não têm essa rotina. Você, executante, tem que ter essa percepção. Você tem que chegar antes de executar o serviço e avaliar se realmente o ambiente e as condições são seguras. Porque muitas vezes uma ação errada, né, uma ação não planejada, vai refletir no acidente fatal, como esse que a gente trouxe aí. Então, 3 coisas que a gente destaca nesse vídeo. Trabalho em altura, sem ancoragem adequada, o içamento de carga sem planejamento, sem isolamento, sem a avaliação dos riscos e a movimentação irregular da vítima. 3 pontos críticos que vão refletir aí mais um índice na estatística de morte de vítima no acidente de trabalho. Então, o vídeo de hoje é para a gente parar e pensar, refletir as nossas ações para termos sempre um trabalho seguro. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha com seus amigos, é muito importante a gente divulgar informações que envolvem a segurança. Certo, gente? Então, voltando aqui para a parte de treinamento. O planejamento, organização e na execução, gente, a gente tem que colocar tudo que a gente planejou e tudo que a gente organizou. Não adianta as 2 primeiras fases aqui serem perfeitas e quando chegar na frente do serviço, o colaborador tem toda a estrutura para realizar e não realiza, como dessa maneira aí, certo? Várias coisas acontecendo erradas ao mesmo tempo, simultaneamente, e aí, infelizmente, a gente perdeu mais um colaborador aí para o acidente de trabalho, certo? Todo trabalho em altura, gente, deve ser planejado, organizado e executado por trabalhador capacitado e autorizado. Não basta apenas ter feito a capacitação, ele tem que ser autorizado a realizar aqueles tipos de atividade naquela empresa, certo? Considera-se a trabalhador autorizado para trabalho em altura aquele capacitado cujo estado de saúde foi avaliado, tendo aí sido considerado apto para execução de trabalho, né, nas atividades na empresa e que possua anuência formal da empresa, certo? Cabe ao empregador avaliar o estado de saúde dos trabalhadores que exercem as atividades em altura, garantindo que os exames e sistemáticas, né, de avaliações sejam partes integrantes do PCMSO, né, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, devendo estar neles considerados os exames. As avaliações sejam efetuadas periodicamente, considerando os riscos envolvidos em cada situação e respeitando a periodicidade de realização desses exames de acordo com o que é estipulado no PCMSO. Tem riscos ocupacionais em determinadas funções, né, como, por exemplo, mergulhadores, eles fazem exames ocupacionais a cada 3, 6 meses, por exemplo. Então, assim, essas periodicidades, elas também vão ser respeitadas, ok? Seja realizado um exame médico voltado às patologias que poderão originar mal súbito e queda de altura, né? Considerando também os fatores psicossociais, que são as avaliações psicossociais, o exame clínico, glicose, eletrocardio, eletroencefalo, acuidade visual, espirometria, né? Então, esses exames, eles são primordiais para liberar um trabalhador a executar os trabalhos em altura. E o que é PCMSO? Que é Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. De onde que o PCMSO vem? Vem da norma regulamentadora NR7, através da portaria 3214 de 78, né, regulamentada ao Programa, né, de Controle Médico e Saúde Ocupacional. A NR7, que é a norma, né, que fala sobre o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, PCMSO, estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, né,
com o objetivo da promoção e preservação da saúde do conjunto dos trabalhadores. É um programa que, em conjunto com os demais, somará forma em prol da saúde dos trabalhadores. Tem caráter de prevenção, mapeamento precoce e diagnóstico dos agravos à saúde dos trabalhadores, além da constatação dos casos de doenças profissionais ou danos, irreversíveis causados por riscos de trabalho ou quaisquer que sejam as situações ligadas ao ambiente de trabalho. O PCMSO também serve para que a empresa acompanhe através dos exames se ações de segurança têm sido eficientes, ou seja, no PCMSO, no ano de 2021, eu fiz uma audiometria no colaborador. E aí eu percebi que na amplitude de 30 decibéis, ele ouvia bem, né? Daí, esse ano, ele já não está mais ouvindo bem em 30, ele só está ouvindo bem em 40. Opa, peraí, o que é que está acontecendo? Em um ano, ele teve uma perda significativa, né, dessa percepção auditiva. Então, vamos fazer um estudo, vamos verificar, vamos saber o que está acontecendo. Qual é o poder de atenuação do produtor auricular? Será que o ruído na frente de serviço está realmente devidamente avaliado? Né? Então, tudo isso tem que ser observado, e é através desses exames que a gente consegue entender. Como a gente fala, o corpo ele conversa com a gente, né, através de sinais. E a gente consegue perceber esses sinais através desses exames. A aptidão para trabalho em altura deve ser consignada, né, no atestado de saúde ocupacional. Lá no atestado, que é o ASO, que a gente chama como ASO, vai ter lá, apto para trabalho em altura, apto para trabalho com eletricidade, apto para trabalho com espaço confinado, né? Para cada atividade específica, vai ter uma autorização específica em determinado ASO. O ASO é o atestado que serve para definir se o funcionário está apto ou não, né? Ou inapto aí para a realização das atividades das suas funções dentro do local de trabalho. O ASO documenta, na área médica, os riscos a que o funcionário está exposto. Funciona tipo como se fosse um mapeamento de risco, por exemplo. O funcionário vai trabalhar em altura, então eu tenho que fazer esses exames aqui. Dentro da medicina, esse funcionário está liberado para trabalhar em altura, então, ok, ele está apto, certo? Mas possa ser que, por exemplo, o ASA deu ok, né? Ele está apto para trabalhar em altura, ele fez o treinamento, ele também teve aptidão técnica, né, no treinamento, mas no dia da realização da atividade existiram algumas coisas, alguns sintomas, alguns, como é que eu posso dizer, algum problema, né, gastroenterítico, ou então, por exemplo, a pressão dele deu alta, e aí ele não vai conseguir subir em altura, certo? Naquele dia ali. Não é porque o ASO deu apto que todo dia ele está bem. Por isso que as empresas devem adotar essa medida de segurança. Medir, aferir a pressão arterial. Medir não, perdão, aferir essa pressão arterial. E não é tido como uma prática obrigatória, tá? É tido como uma prática de segurança, de boas práticas, né? Aferir a pressão arterial antes do trabalho em altura, né? Evitando aí um problema de mal súbito neste dia, porque às vezes a gente não dorme bem e a pressão arterial dá alterada. A gente está nervoso, a pressão arterial dá alterada. A gente come uma alimentação ruim, ou com muito sal, ou com muito açúcar, e a pressão a glicose dá alterada, entendeu? Então, tudo isso aí pode gerar situações que me levam a acidente de trabalho naquele dia. Então, como a gente costuma dizer, as boas práticas, elas nunca são demais, elas sempre vão agregar as práticas de segurança, né? As normas de segurança, as práticas obrigatórias de segurança do trabalho, tá? No ASO, também estarão relatados, gente, exames médicos específicos para determinadas funções. Esses exames são definidos baseados no risco ocupacional que tem lá no PGE, que era o antigo o PPRA. A partir dos riscos encontrados no ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional, podemos determinar quais são as medidas que podem ser adotadas para evitar doenças, né, que, porventura,
forem diagnosticadas, que porventura forem diagnosticadas. O asma também aparece O ASO também aparece, gente, em profissões de riscos e com o seu diagnóstico de apto ou inapto, impede que, por exemplo, que um funcionário portador de uma doença gere mal súbito, seja colocado para trabalhar em altura e caia, né? Devido a ela. Por exemplo, um cardíaco, uma pessoa que é cardíaca, uma pessoa que ela é hipertensa, uma pessoa que ela é diabética, ela tem essas comorbidades, né? E aí é uma pessoa que a gente considera não apta para trabalho em altura, que ela pode simplesmente ter um mal súbito decorrente dessas comorbidades, e aí esse mal súbito ele não escolha o local, né? E aí ele esteja em trabalho em altura. Não que a pessoa que não tem essas comorbidades, elas não podem ter um mal súbito, tá? Não é isso que a gente está falando. Mas a tendência é mais tendencioso que pessoas que tenham essas comorbidades, essas doenças, elas tenham mal súbitos, tá? Então, por isso que elas são impeditivas de trabalho em altura. Outra coisa também em relação à obesidade. Se todas as suas taxas deram bem, né, estiverem boas, por exemplo, glicose, né, estiver boa, se passou no eletrocardio, coração perfeito, passou no eletroencefalo, passou na avaliação psicossocial, e aí seu peso aí está 130, 150 quilos, cuidado, você também não vai ser autorizado a trabalhar em altura. Por quê? Existe um limite aí de peso para trabalhar em altura decorrente da questão da segurança do cinto de segurança, né? Tem que também verificar a disponibilidade de peso, de cintos de segurança, o limite de peso, né? Até então, que é chegado ao meu conhecimento, o limite máximo são 120, mas tem cinto que só suporta até 100, né? Então, passou de 100 quilogramas, geralmente a gente já não libera para trabalho em altura, tá certo? O ASO é regulamentado pela NR7, deve ser emitido no exame admissional, no exame periódico, ou até mesmo de mudança de função, retorno ao trabalho e no ato demissional. Para cada exame realizado, gente, o médico emitirá em duas vias o ASO. A primeira ficará arquivada no local de trabalho, inclusive frente de trabalho ou canteiro de obra, à disposição, né, da fiscalização do trabalho. A segunda via ficará obrigatoriamente entregue ao trabalhador, mediante o recibo na primeira via. No ASO, contém a identificação do trabalhador, os riscos quais, né, ele estará exposto e os procedimentos médicos que ele foi submetido. Ou seja, a empresa estará ciente das condições de saúde do trabalhador. A primeira via do ASO ficará arquivada no local de trabalho do trabalhador, inclusive frente de trabalho ou canteiro de obra à disposição da fiscalização de trabalho, tá? A segunda via do ASO será obrigatoriamente entregue a esse trabalhador. Hoje em dia, gente, essa situação aqui, como é que eu posso dizer? Essa realidade, ela está um pouco diferente. Hoje em dia já não existe praticamente fiscalizações físicas, né, do Ministério do Trabalho. Não existe mais essas fiscalizações. Existe como é que eu posso dizer, um suporte online, que a gente faz o lançamento de todos esses eventos desses trabalhadores. Hoje a gente conhece ele como E-Social. É uma plataforma online que a João fez o ASO, saiu o resultado de João, eu tenho que lançar no E-Social e transmitir para o governo, certo? Deixar lá à disposição do governo. João sofreu um acidente, eu abro o sistema do E-Social e abro essa CAT desse trabalhador. Ou seja, o governo hoje ele tem 100% das informações em tempo real dos trabalhadores, né? Isso aí é a realidade de 2023, né, que as empresas já estão familiarizadas. E muitas empresas que ainda não se adequaram, elas já estão começando a ser multadas, tá certo? A segunda via, essa parte aqui já li. O ASO deverá conter, no mínimo, o nome do colaborador, número de registro de sua identidade e sua função.
Os riscos ocupacionais específicos existentes ou a ausência deles na atividade do empregado, certo? E conforme instruções técnicas expedidas pela Secretaria de Segurança e Saúde, né, do Trabalho. Indicação dos procedimentos médicos a que foi submetido o trabalhador, incluindo os exames complementares e data que eles foram realizados. Ah, foi lá, fez o exame clínico, audiometria, espirometria, glicose, hemograma, a avaliação psicossocial, tudo isso tem que estar lá e a data que foi realizada. O nome do médico coordenador, quando houver, né, com o respectivo CRM. Tem que ter bastante cuidado com essa questão da coordenação. Muita gente fica cobrando coordenação de PCMSO, porém a empresa não tem o quantitativo nem o grau de risco que seja necessário um coordenador de PCMSO, tá certo? Então, tem que dar uma lidinha na NR7 para verificar se a exigência, né, do médico coordenador realmente cabe àquela empresa ou não. Definição de apto ou inapto para a função específica de trabalho que o trabalhador vai exercer, tá? Ou exerceu, né? Muito importante, né? Porque ele pode estar fazendo admissional, demissional ou periódico. Nome do médico, né? Encarregado do exame e endereço ou forma de contato. Data e assinatura do médico encarregado do exame e carimbo contendo o seu número de inscrição no Conselho Regional de Medicina. Um exemplo aqui de aço. A empresa deve manter o cadastro atualizado que permita conhecer as abrangências da autorização de cada trabalhador para o trabalho em altura, certo? No planejamento do trabalho, devem ser adotadas de acordo com as seguintes hierarquias. Medidas para evitar trabalho em altura. Sempre que existir um meio alternativo de execução. Como eu tinha falado, a gente vai montar uma condensadora do ar-condicionado. Ao invés de a gente montar em altura, vamos montar aqui no chão. Quando ela já estiver pronta, a gente só vai lá e fixa, certo? Diferentemente de uma atividade em telhado. Não tem como tirar o telhado de uma casa, montar ela embaixo, para depois pegar o telhado da casa e colocar em cima. Não tem como fazer isso. Então, a atividade de telhado, geralmente, ela é feita 100% em altura, né? Medidas que eliminem os riscos de queda dos trabalhadores, que impossibilita a execução de trabalho de outra forma. Medidas que minimizem as consequências da queda, quando o risco da queda não puder ser eliminado, certo? Então, eu não tenho como tirar um telhado para fazer atividade no chão, então vamos realizar essa atividade no telhado. Então, vamos lá, vamos providenciar linha de vida, cinto de segurança, pranchões, meios corretos desses funcionários acessar esse telhado, certo? Então, tudo isso tem que ser adotado. Todos os trabalhos em altura devem ser realizados sob supervisão, cuja forma seja definida pela análise de risco, de acordo com as peculiaridades, né, de cada atividade. A execução do serviço deve considerar a influência externa que possa, né, alterar as condições de trabalho já previstas nas análises de risco. Todo trabalho em altura deve ser precedido de análise de risco. A análise de risco deve ser, além dos riscos inerentes ao trabalho em altura, considerar o local que os serviços serão realizados e o seu entorno, o isolamento, sinalização no entorno das áreas de trabalho. Ou, você veja que a norma ela vai e ela volta para o mesmo assunto, ela vai e ela volta para o mesmo assunto. Não é redundante, é simplesmente a gente sempre está revisando o mesmo assunto. O isolamento, sinalização em torno da área, os estabelecimentos, né, dos sistemas e pontos de ancoragem. Para a atividade rotineira de trabalho em altura, a análise de risco pode ser simplesmente substituída aí pelos procedimentos operacionais. Esses procedimentos operacionais para atividades rotineiras de trabalho em altura devem conter as diretrizes e requisitos das tarefas, as orientações administrativas, os detalhamentos das tarefas, as medidas de controle dos riscos, né, características da rotina, as condições impeditivas, os sistemas de proteção coletivas, individuais que devem ser utilizadas, as competências, né, de responsabilidades, entre outros, certo? Os sistemas de proteção contra a queda
É obrigatório, tá, gente? A utilização de sistema de proteção contra a queda, sempre que não for possível evitar o trabalho em altura. O sistema de proteção contra quedas deve ser adequados, né, à tarefa a ser executada, ser selecionado de acordo com a análise de risco, considerando, né, além dos riscos a que os trabalhadores está exposto, né, os riscos adicionais. Exemplo, eu tenho um risco de altura, eu tenho um risco da queda, né? Mas eu estou trabalhando numa torre, e essa torre aqui eu tenho vários ninhos de passarinho. Opa, se eu tenho um ninho de passarinho, eu posso ter cobras. Então, já aconteceu da gente estar ministrando treinamento, né? E depois o pessoal comentar que foi subir numa torre de telecomunicação, de uma empresa aí, e aí quando pegou na barra da escada assim, tinha uma cascavel. Aí ela foi e mordeu a mão dele, né? Só que ele estava com a luva de vaqueta, então ela não conseguiu penetrar, né? Imagina, um acidente de uma situação assim que a gente não consegue nem dimensionar, né, daqui que esse colaborador conseguisse descer a altura daquelas torres de transmissão, né, esse colaborador muito provavelmente já tinha até perdido o senso de consciência. Ter resistência para suportar a força máxima aplicável prevista, né, quando de uma queda, atender às normas técnicas nacionais e nas suas inexistências, gente, as internacionais, como eu falei anteriormente, ter todos os seus elementos compatíveis e submetidos a uma sistemática de inspeção. A seleção do sistema de proteção contra queda deve considerar a utilização, né, de sistema de proteção coletiva contra quedas, o SPQ, de Sistema de Proteção Individual contra Quedas, o SPIQ, nas seguintes situações: na impossibilidade de utilizar sistema de proteção contra queda coletiva. Sempre que o sistema de proteção contra queda coletiva não ofereça completa proteção para os riscos de queda, para atender situações de emergência. O sistema de proteção contra a queda coletiva deve ser projetado por um profissional legalmente habilitado. A gente vai falar sobre o fator de queda mais um pouquinho para frente, tá certo? Por hora, a gente vai encerrar essa parte 1 do treinamento. Vai estar um link logo abaixo sobre a parte 2 do treinamento, para a gente conseguir separar, para a gente conseguir ir no banheiro, fazer um lanche, certo? Para não ficar muito extenso, tá bom, pessoal? Então, vocês aí vão ter acesso a outro link, é só clicar no link e aí vocês vão entrar diretamente na outra aba da parte 2 do treinamento, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, mandem para a gente, se comuniquem, como eu sempre falo. Um treinamento que o funcionário sai com dúvidas pode ser um possível acidente, ok? Então, se tiver dúvidas, manda para a gente, vamos administrar essas dúvidas, vamos gerenciar essas dúvidas, vamos tirar essas dúvidas para que vocês não saiam com dúvidas, tá bom? Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.